Olá, você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre 13. Sim, esse anime é muito bom, por enquanto está no Netflix, então não sei exatamente quando, porque muitas vezes vai para HBO, Warner, hoje em dia Cartoon Network, tem um monte de streamings por aí, então eu não sei exatamente, o próprio YouTube tem muito anime bom, né? Então eu não sei exatamente aonde vai estar quando você for assistir, por enquanto é no Netflix. O anime, ele se baseia numa coisa muito legal. Para quem já assistiu SN, né, Sobrenatural ou Supernatural, e quem, dependendo do jeito que você conhece a série, ou já assistiu The Winchesters, que é muito boa a série, ou você já assistiu Green, que também é muito boa a série, com certeza você vai se identificar, porque é bem parecido a temática. Então eu gosto, sinceramente, gosto muito dessas séries, gostei de 13 e eu vou falar aqui o motivo. Se você já ouviu algum dos nossos mangacasts, você sabe que eu sempre indico para o autor ou para a autora, independente da obra que você esteja trabalhando, pode ser que seja qualquer tipo de entretenimento, que você tenha noção, antes de começar tudo, se você tenha noção, por exemplo, da onde vai acontecer o tamanho da obra. Se isso é um filme, se isso é uma série, se isso é um desenho que vai durar uma temporada, duas, três, quatro, entendeu? Você já tem que ter uma noção antes. Por quê? Acaba acontecendo aquela coisa chata de você falar, pô, será que vai ter mais uma temporada? Aí ficar esperando investidor, aí os fãs têm que ficar esperando, plataforma tem que ficar esperando, e blá blá blá. Blá, blá. Então aquela coisa chata pra caramba. O que acontece? Eu acho que isso é um erro grave de qualquer autor. Qual é o acerto do autor? Na minha opinião. Na minha opinião, o acerto é quando faz igual 13, igual Street Fighter, começo, meio e fim. Não inventa. Começo, meio e fim. Uma temporada só, começo, meio e fim. O próprio Death Note são 2 temporadas, mas é bem definido começo, meio e fim. É colocado no Netflix como uma temporada só, né? Então, assim, ou seja, coloque definido começo, meio e fim. Platinum End, o final é horrível, mas tem começo, meio e fim, uma temporada só. Então, Erased é top demais, tem começo, meio e fim. Então, assim, uma temporada só. Então, 13 acertaram demais nisso, demais, em fazer uma história que fechou um ciclo, entendeu? Fechou a história. Aí, se quiser fazer um filme, mais uma temporada depois, é muito mais fácil, é muito gostoso, você não tem pressão nenhuma de público, você não tem pressão nenhuma de nada, você pode ser artista e você tem literalmente a questão, assim, muito top artística, aquela veia, aquele faro, né, de achar novos talentos que escrevem, que desenham, que animam, que dublam. Então você pode ter essa liberdade desse tempo de testar dublagens, testar trilhas. Você tem esse tempo, entendeu? O problema é quando você lançar algo muito top, tá fazendo sucesso, tem que lançar outra temporada. Então fica uma loucura, fica uma doideira. A minha dica é sempre isso. Começo, meio e fim. Não inventa moda. A pessoa fica enrolando, achando que é o alecrim dourado. Hoje, como eu sempre falo, por que eu falo isso? Porque hoje, com tantos streamings, quando você faz isso, você literalmente corre um sério risco, com tanta TV aberta, TV fechada, rádio, internet grátis, streamings pagos. Ou seja, você tá literalmente concorrendo com um monte de coisa hoje em dia. Então, se você faz algo que é muita enrolação, você corre um sério risco das pessoas pararem de gostar ou a maioria parar de gostar. Então, assim, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Então, 13 realmente é um acerto muito top nesse quesito. Bom, se trata, na realidade, de uma menina que ela é filha de um cara que ele é tipo o líder dos humanos ali de onde eles moram. E aí eles se juntam com as outras espécies de seres, cada um seu líder ali, para ficar, digamos, entre aspas, ligeiro com o deus da guerra, né? A gente conhece como Ares aqui, um deus da guerra que ele tinha aparecido tal, e ele era, obviamente, como todo ser que é, entre aspas, do mal, o cara só pensa nele, né? Então, é tudo ele, 24 horas. Então, o cara só pensa em que faça um sacrifício para ele, não sei o quê, tudo ele. Até a ex-mulher dele, ele matou em sacrifício para ele. Então, para você ter uma ideia do grau da coisa. Então, quando se fala de deuses muito antigos, é por isso que no Antigo Testamento fala que você tem que de sábado honrar o nome de Deus e tal. Por quê? Porque é exatamente isso. Os outros deuses, claro, alguns são muito legais, mas você corre o risco de ter uma mala dessa, né? Então, toma cuidado, às vezes você pode ser devoto de uma porcaria dessa. Então, esse é o ponto. E aí o que acontece é que
Aí depois o cara vira um puta mala sem alça que consegue fazer quase o que ele quiser. Por quê? Porque deram poder para ele, né? Então isso é muito perigoso. Em todos os sentidos. Então aí a 13 ela abre um portal, digamos assim, de teletransporte e leva ele, joga ele, acho que numa realidade paralela, numa dimensão, alguma coisa assim, depois deles lutarem muito mesmo. Foi muito intenso, assim, ele lutou contra o quartel, os caras jogaram tudo que é coisa nele, deram tudo que é tiro e não estavam conseguindo vencer, obviamente, por isso que eu falei. E aí o que acontece? Ela abriu um portal e jogou ele lá e ela passou e ela apareceu lá na árvore da onde ela tinha sido, digamos, treinada por anos e tal. Então é muito top, assim, realmente. É um roteiro, assim, que começo, meio e fim, assim, eu gosto muito disso. Muito de autores que sabem o timing.